minha vida, embora há momentos da nossa vida que os milagres de Deus eles diminuem e até por causa de nós, escute, por causa de nós mesmos os milagres cessam. Mas a culpa nunca é de Deus, nunca. Isso está fora de questão. A falha nunca é da palavra, nunca é da fé. A falha é nossa. Mas eu falo baseado em efeito de causa. Milagres que Deus fez na minha vida, através da minha vida, em que eu posso pregar com toda firmeza nesta noite sobre esses 5 princípios. Se você colocar em prática na sua vida, como aconteceu com Isaac e anteriormente com Abraão e com muitos outros, mas vamos tomar aqui Isaac como exemplo de prosperidade ou como prosperar em tempo de crise. Primeira coisa, nós vemos que a Bíblia diz que houve uma segunda fome no mundo, uma segunda crise de fome igual a que teve na terra, no mundo, no tempo de Abraão. Então Isaac ainda era criancinha, Isaac ainda era, vamos dizer assim, um bebezinho, ou ele não tinha responsabilidade, de sustentar ninguém e nem de prover o seu sustento. Abraão tinha que sustentar Isaac naquela época. Mas Abraão superou a crise, prosperou em tempo de crises, ele venceu aquela fome. Assim a Bíblia está dizendo que depois que Abraão morreu, aconteceu de ter uma segunda fome no mundo igual a que teve no mundo no tempo de Abraão. Agora Isaac aqui estava na responsabilidade de pai de família, homem de responsabilidade, patriarca. Ele tinha que sustentar os seus filhos, a sua esposa e sustentar a sua casa. Ele que tinha que prover recurso, provisão para a sobrevivência ou para suprimento dele e dos seus. Mas Isaac, ele também foi orientado por Deus. Muitas vezes, uma coisa que eu quero dizer, mas esse ainda não é o princípio. Não é o princípio, eu vou anunciar os 5 princípios. Mas muitas vezes nós pensamos assim, quando acontece uma luta na nossa vida, parece que o mundo só gira em torno de nós, não é assim? A gente diz assim, por que isso? Por que aquilo? Como se nós fôssemos os únicos, como se nós fôssemos as únicas pessoas que passam ou estão passando por aquilo. Mas só que uma verdade que aprendemos aqui, mas não é os princípios para prosperidade em tempo de crise, para prosperar em tempo de crise, mas isso aqui também está dentro do texto. Nós pensamos que só nós que estamos passando por isso que você está passando, ou que eu estou passando. Eu sou o único, que a gente tende a se colocar para baixo, a ficar com complexo e a entrar em crise, em desespero. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, eu quero mostrar para você. Primeiro, Gênesis 26, houve uma segunda prova de fome no mundo, ou uma segunda crise de fome no mundo. Eu estou falando prova para você entender que não é só Isaac que passou prova, não. Abraão também passou aquele momento de fome, de crise. Ele também enfrentou a mesma luta, igual. Não foi mais nem menos, foi uma prova igual. Uma crise que Abraão enfrentou e superou, Isaac também estava enfrentando. Houve uma segunda fome no mundo, como aquela que houve no tempo de Abraão. Agora veja em 1 Pedro, que você não é o único, como também Isaac também poderia pensar. Eu sou o único, meu pai não viu tempos difíceis como esse. Se meu pai tivesse aqui, o que ele ia fazer? Ele ia fazer o que ele fez. Aleluia, confiou no Deus Todo-Poderoso. 1 Pedro capítulo 5, veja o que diz o versículo de número, aleluia, 9. Versículo 9, aqui mostra que nós não somos os únicos. Você não é o único que está passando por esse tipo de luta, não. Os nossos antepassados passaram, no mundo todo está acontecendo prova na vida dos nossos irmãos. Nós não somos os únicos, não. Mas eu quero anunciar aqui nessa noite, veja o que diz 1 Pedro capítulo 5, 9: ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorrem entre os vossos irmãos no mundo. A mesma dificuldade
dificuldade, a mesma prova, a mesma luta. Então nós podemos trazer aqui nesta noite uma nuvem de testemunho, conforme está escrito em Hebreus, no capítulo de número 2, no capítulo de número 12, conforme está escrito nas Escrituras Sagradas. Nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, podemos chamar Abraão. Abraão, como que você fez? O que aconteceu quando a fome, a crise veio sobre você? Morreu, Abraão? Abraão diria: que é isso, rapaz? Aleluia. Poderemos chamar também Isaac e dizer: Isaac, a prova que eu estou passando, e você, quando você passou prova como eu. Ele vai dizer: rapaz, isso aí é um tiro de letra. Por quê? Porque eu também passei prova igual. Podemos chamar aqui muitos ancestrais nossos e muitos no presente no mundo e dizer: irmão, você passou por luta igual, você já passou por experiência como esta. Eles iriam dizer: eu já passei igualzinho e até maior, mas Deus foi comigo e me deu vitória, e Ele vai te dar vitória também nessa noite. Vira para o teu irmão e diga: se você não é o único, diga assim: privilegiado de passar a luta, de passar a crise, de enfrentar esse problema. Diga assim: por quê? Esse problema não é para te matar, não é para te humilhar, não é para te envergonhar, mas é para glorificar Deus na sua vida. Joga a mão para cima e dá glória a Deus. Então nós temos que ver a crise, a luta, o problema diferente que nós vemos, porque nós vemos o problema como nós somos os únicos. Ou é para acabar comigo, é para me matar, é para me humilhar, é para minha falência, é para me envergonhar. Não, temos que ver como Jesus viu. Lázaro está morto. Eu louvo a Deus porque eu não estava lá. Por quê? Porque essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. Aleluia. Então vamos lá, a Bíblia diz que Isaac obedeceu a Deus. Deus disse para Isaac: Isaac, não desça ao Egito como seu pai Abraão fez. Abraão havia descido o Egito procurando recurso, buscando refúgio, buscando socorro em Faraó no Egito. Abraão cometeu esse erro. É por isso que Abraão, o povo de Abraão, os israelitas ficaram 430 anos, 400 anos no Egito como escravo, porque Abraão desceu ao Egito fora da vontade de Deus. Ele foi buscar socorro no Egito. Então isso acarretou em 400 anos de escravidão. 430 anos depois de Abraão, eles saíram libertos. Então Deus não queria que Isaac cometesse o mesmo erro. Imagina se Isaac descesse ao Egito também. O povo dele iria somar 430 mais não sei quantos séculos no Egito. Não, Isaac, não desça ao Egito. Eu permiti a Abraão descer ao Egito, mas isso acarretou em 430 anos de escravidão no Egito. Eu quero dizer para você nessa noite: não busca atalho para sua vitória, não busque socorro no homem, não busque solução de forma desesperada, mas busca a solução, socorro da parte de Deus. Confia no teu Deus, meu irmão. Levanta a mão, irmãos. Eu quero pregar pentecostal aqui, né? Porque tem gente que acha que Pentecoste é sobre, mas eu estou quente aqui nessa noite. Aleluia. Joga a mão para cima. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Ô glória, porque tem gente que fala, parece que não é para ele. Meu Deus do céu, se falasse assim, você acertou na loteria, na quina, a pessoa saía gritando. Não, mas eu estou anunciando aqui algo que é mais do que ser milionário. Estou anunciando que Deus vai te dar vitória, e está te dando vitória nessa crise. Aleluia. Então Isaac ouviu Deus e não desceu ao Egito. Ele ficou em Gerar. Ele ficou ali na terra dos filisteus. E diz a Bíblia, nós lemos no versículo 6: Isaac ficou em Gerar. E ele, o versículo 12 que nós lemos, nos diz que ele semeou naquela terra. Semeou Isaac naquela mesma terra, da onde ele queria fugir, da onde ele queria correr. Ele queria fugir da prova, da crise. Ali em Gerar, ele semeou
terra e colheu naquele mesmo ano 100 por 1. 100 por 1. Ele semeou 1 e se colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. O homem engrandeceu-se, o homem se foi enriquecendo. No meio daquela crise, as pessoas não entendiam. Olha, a fome, a crise econômica está aí, a dificuldade, o homem está cada dia mais prosperando, engordando, até que se tornou muito grande e muito rico. Tinha tanta possessão, tinha muitas ovelhas, tinha vacas, muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus tiveram inveja dele. Aleluia! Se você praticar esses 5 princípios que Isaac, Abraão deixou exemplo para nós, esses 5 princípios bíblicos para prosperar em tempo de crise, você vai engrandecer, você vai ser grande. Mas não vai exaltar, não. Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar em cima e vai tirar você de baixo, vai te colocar como cabeça e não com cauda. Você vai ser uma pessoa poderosa, abençoada, rica, uma pessoa bem sucedida. E as pessoas que não gostam da felicidade dos outros, as pessoas que sentem mal com o sucesso dos outros, vai ver você e vai ficar com inveja. Mas glória a Deus, joga a mão para cima e glorifica. Sacode teu irmãozinho, se prepara, porque senão você também vai ser tentado a ter inveja de mim, porque eu vou prosperar, eu vou ser engrandecido, eu vou ser bem sucedido. Te prepara para ver o meu sucesso. Aleluia, porque muitos terão inveja de mim. Joga a mão para cima da glória. Isso é verdade, irmão. Aleluia. Eu estou falando prosperar, não é só no sentido material, não. Din-din, money, dólar, não. Real, não. Estou falando prosperar espiritualmente. Você chega a cantar, louvar a Deus, e as pessoas dizem: meu Deus, que voz, que unção, que sucesso. Ah, se fosse eu. E vai ficar com inveja. Você vai começar a pregar com tanta autoridade, com tanta unção e tanto poder, que as pessoas vão dizer assim: ah lá, mentido, né? Deus está usando o homem. Ah, quem dera se fosse eu queria ter essa unção também. Ali você vai prosperar em todo sentido. Você vai ter bens materiais, dinheiro, você vai ter mobília, vai ter imóvel, vai ter bens materiais. Você vai prosperar, que você vai andar não no orgulho, né? Não exaltado, mas vai andar ali exaltado por Deus, abençoado por Deus, que as pessoas vão dizer: eu que queria ter esse carro, eu que queria ter esse carro, é eu que queria ter esse terno, era eu que queria ter esse sapato, era eu que queria, é eu que queria ter esse instrumento, é eu que queria ter essa casa, é eu que queria ter essa moto. Aleluia! Não, o que você tem é teu, o que é meu é Deus que me deu, e o que é teu, Deus vai te dar. O mesmo Deus que me deu, busca Ele, que Ele vai te dar. Aleluia! Alamacaia cheia lá. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O primeiro princípio para prosperar em tempo de crise, para tudo isso que eu falei aqui, que é verdade na vida de Abraão, foi verdade e é verdade na vida de Abraão, de Isaac e de muitos personagens bíblicos ancestrais nossos, e também muitos que estão no nosso tempo, estão vivendo essa palavra, essa prosperidade, está prosperando, as pessoas cada dia se definhando, as pessoas cada dia mais falindo, as pessoas cada vez mais empobrecendo, as pessoas cada vez mais falindo, fracassando, se empobrecendo, sendo humilhadas, e eles estão prosperando em meio a essa dificuldade. Se você quer que isso se torne uma realidade, a mesma prosperidade na tua vida, prosperar em tempo de crise, a primeira coisa que nós temos que descobrir é a vontade de Deus para nós. Diga assim: primeiro princípio, descubra a verdade, a vontade de Deus para você. Diga assim: primeiro, descubra qual é a vontade de Deus para você. Então vamos observar à luz da Bíblia, porque tem gente que está perdido aí: pastor, mas eu não sei o que
fazer. Não. A primeira coisa que você tem que saber, qual é a vontade de Deus para mim? Porque se eu tiver na vontade de Deus, eu vou prosperar. A primeira verdade, porque veja que bem claro, um exemplo clássico disso, Gênesis 26, diz a Bíblia: havia fome na terra, além ou igual à primeira que houve no mundo, na terra, no tempo de Abraão. Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor lhe apareceu e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aqui está a primeira verdade. Isaac descobriu, ficou sabendo qual era a vontade de Deus para ele. A Bíblia diz que Deus foi até Isaac e disse: Isaac, eu estou vendo a crise de fome que está no mundo, na terra, e você está no meio. Isaac, a minha vontade é: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, porque eu serei contigo e você vai prosperar. Então Deus aqui mostra que o lugar mais seguro de todos os tempos, não importa qual a circunstância, não importa qual a situação, se mais, se menos, pior do que nós estamos vivendo, se igual, o lugar mais seguro, mais garantido de vencer, de prosperar, de ser bem sucedido em qualquer situação, em qualquer período da história, em qualquer momento, em qualquer lugar, o lugar mais seguro é o âmago da vontade de Deus. Eu tenho que ficar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim? O mundo está um pavio, é um pavio de pólvora. A qualquer momento o negócio vai explodir e vai haver uma crise, vai haver uma situação. Mas só que a Bíblia diz que quem está na vontade de Deus vai prosperar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido pela crise. Tu não será atingido pela morte, tu não será atingido pela frieza, tu não será atingido pela falência, tu não será atingido pelo fracasso, tu não vai ser derrotado, tu não será atingido pelo mal, porque Deus vai te guardar. Porque Deus disse para Isaac: fica aonde eu te disser. Vira para o teu irmão e diga assim: descubra qual é a vontade de Deus para você nesse momento de lutas, de provas e de crise. Veja comigo São João, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, mostra que a vontade de eu descobrir e se postar, posicionar na vontade de Deus. 1 João 5, 14 e 15 mostra que nós temos que descobrir qual é a vontade de Deus. Não é descobrir qual é a oportunidade de emprego, qual o curso que eu tenho que fazer. Tudo isso é bom, mas sem a vontade de Deus você pode correr para lá e para cá, pode ir para o Egito, pode ir aonde você quiser. Pelo contrário, você vai ficar vulnerável à falência, você vai ficar vulnerável à crise, à fome, ao fracasso. Mas se você ficar na vontade de Deus, você estará seguro. Veja o que diz 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que a Ele fazemos. Até a nossa escute isso aqui, a Bíblia diz que se nós sabemos a vontade de Deus, nós temos certeza que Ele nos ouve. Se sabemos, se pedimos, até a nossa oração, se nós oramos à vontade, eu estou orando o que Deus quer. É isso que Deus quer, então eu vou orar pedindo o que Deus quer. Porque se você andar na contramão da vontade de Deus, meu Deus do céu, dar de frente com a carreta de não sei quantas toneladas é pouco. Andar na contramão, orar na contramão da vontade de Deus,
jejuar ou fazer qualquer coisa, fazer curso, trabalhar, esforçar, se matar de trabalhar fora da vontade de Deus, não adianta. Se você orar fora da vontade de Deus, Deus quer uma coisa, e você então ora contra a vontade de Deus, você não tem condição, não vai alcançar. Mas a Bíblia está dizendo que a maneira mais ideal, ou seja, o certo para nós, é até descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas orações. Deus, qual é a tua vontade? Como que eu tenho que orar para minha filha? Como que eu tenho que orar? O que o Senhor quer? Como que eu tenho que orar o correto? Orar para o meu pastor. Como que eu tenho que orar? O que a vontade de Deus diz sobre eu orar para o meu pastor? Porque tem gente que não quer saber da vontade de Deus, não. Ele ora segundo a sua vontade. Então, para você prosperar, primeiro é descobrir a vontade de Deus até na prática da oração. Até para orar, você tem que orar de acordo com a vontade de Deus. Diga assim: descubra a vontade de Deus. E assim você vai prosperar na crise, em tempo de crise. Diga assim: até nossas orações tem que ser conforme, de acordo com a vontade de Deus. Aí diga assim: e ainda mais as outras coisas. Diga assim: ainda mais as outras coisas. Se até a oração tem que ser de acordo com a vontade de Deus, e as outras coisas? Fazer isso, correr para lá, vender, comprar, trabalhar, plantar, colher, morar, mudar, viver, divertir, tudo tem que ser na vontade. Se até orar, que é a coisa sagrada, tem que orar de acordo com a vontade, porque senão não tem sucesso, não tem resposta. Então veja aí agora, abra comigo ainda 1 João capítulo, ou seja, Efésios capítulo 5, 17. Efésios capítulo 5, 17. Efésios capítulo 5, 17. Eu estou falando que o primeiro princípio para prosperar em tempo de crise é descobrir e fazer, andar, postar, até orar, fazer tudo na vontade de Deus. Efésios capítulo 5, 17 está escrito assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu quero que alguém aí leia para mim em voz alta. 5,17, Efésios 5,17. Leia. Pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Não sejais insensato. Você que quer ser pregador, prega o que Deus manda, o que Deus quer. Porque tem pregador, eu vou pregar, mas nem sabe se Deus quer aquilo. Eu vou profetizar, profecia da cabeça. Aí eu vou comprar da cabeça. Aí eu quero assim, eu vou casar assim, eu vou vender assim, eu vou viver assim, eu vou morar assim, eu vou fazer assim, eu vou orar assim, eu vou fazer assim, mas não procura fazer a vontade, não descobre. A Bíblia diz: não sejais tolo, não sejais idiota, não sejais bobalhões, não sejais bobos ou burros, não sejais nécios, loucos, mas procurai entender qual é a vontade de Deus em tudo que você vai fazer na sua vida. E tem muita gente aí achando que vai chegar atropelando a vontade de Deus. Atropela a vontade de Deus. Pastores, obreiros, pregadores, cantores, filhos, pais, nações, achando que vai ser alguém, achando que vai conseguir alguma coisa, pensando que se passar por cima do querer de Deus, porque o Pai Nosso, o capítulo 11 de Lucas diz, Jesus ele ensinou dizendo: quando orardes, dizei, não seja como os gentios que usam vãs repetições, ou seja, me dá pão, 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 depois me dá água, me dá água. Não sejais como eles, mas orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça, eu quero ouvir, faça tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Faça a tua vontade na minha vida, no meu casamento, na minha finança. Faça a tua vontade no meu ministério de louvor, na minha pregação.
pregação, faça a tua vontade na minha oração, faça a tua vontade no céu, na terra, faça a tua vontade nos meus negócios, faça a tua vontade nas minhas amizades, faça a tua vontade no que eu como, no que eu bebo, faça a tua vontade no deitar, no levantar, faça a tua vontade, joga a mão para cima, ei, faça a vontade de Deus, descubra a vontade de Deus e pronto, você vai ser bem se Deus aparece para Isaac é perca de tempo. Eu estou usando a interpretação do texto, é lógico que não está escrito assim, está escrito que Deus apareceu para Isaac, sim, está escrito, Isaac, não desça ao Egito, fica onde eu te disser. Então eu estou interpretando, Deus aparece para Isaac e diz, Isaac, não faça isso, não desça ao Egito. Isaac, olha, não procura solução, escapar do problema, não procura resolver do seu jeito. Isaac, olha, eu vou te falar para você o que eu quero, o meu desejo para você, e se você fizer a minha vontade, se você ficar onde eu mandar, fizer o que eu te ordenar, se você fizer o que eu quero, você vai prosperar. É isso que Deus disse para ele, é isso que Deus está dizendo para você. Não adianta, tem gente que não vai crescer, tem gente que não vai, eu estou dizendo, tem gente que não vai para o céu, tem gente que não vai escapar do inferno, tem gente que não vai ser curado, tem gente que não vai progredir, não vai prosperar, não vai ter bens materiais, não vai ter carro, não vai ter casa, não vai ter moto, não vai ter dinheiro, não vai ter, tem gente que não vai pregar na unção, não vai ter sucesso, não vai ter sucesso como levita, não vai louvar com sucesso, não vai chegar a lugar nenhum, aleluia, por quê? Porque está atropelando fora da vontade de Deus. Mas todo aquele que mesmo passando prova, mesmo passando luta, mesmo passando crise, mesmo tendo dificuldade para conseguir aquilo que deseja, mesmo tendo dificuldade para conseguir o que quer, ele está dizendo, mas faça a vontade de Deus, esse vai morar no céu, vai ser usado, vai prosperar, vai ter casa, vai ter carro, vai ter tudo, e vai ser bem sucedido, ao ponto das pessoas terem inveja deles. Joga a mão para cima e diga assim, eu sou um desses, que muitos tenham inveja de mim. Joga a mão para cima e dê glória a Ele. Aleluia! Então essa é a segunda verdade. Para reforçar aqui, vira para o demônio e diga assim, você está na vontade de Deus, meu irmão? Em todos os detalhes. Diga assim para você ver a gravidade, para você ver a gravidade, a seriedade, até para orar. Veja só, até para orar tem que orar de acordo com a vontade de Deus. Agora imagina bem comprar, vender, casar, fazer isso, fazer aquilo. Imagina bem. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é para prosperar em tempo de crise. Primeiro é descobrir a vontade de Deus e ficar nela. Segundo é você ouvir e saber e praticar a palavra de Deus. Deus, Ele vai te dar uma palavra. Deus aparece para Isaac e diz, eu quero te mostrar a minha vontade. A minha vontade não é que você desça o Egito, porque se você descer para o Egito, você vai fracassar, você vai falir, eu não vou ser com você. Olha, a minha vontade é que você não desça, mas fica onde eu te mandar. Aí Isaac falou, tudo bem, então vou ficar onde Deus me mandar. Então aí Deus disse, espera a minha palavra, espera a minha ordem, eu vou te mostrar, eu vou te falar. Veja o que diz, volta lá comigo em Gênesis 26, que agora eu estou falando que o segundo princípio, primeiro é o desejo de Deus, a vontade, o segundo é saber a palavra de Deus, é ouvir a palavra e viver a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra, meditar na palavra, descobrir a palavra, obedecer a palavra. Veja o que diz Gênesis 26, versículo de número 2. O Senhor apareceu e lhe disse, não desça ao Egito. Ele está dizendo, a minha vontade é que você não desça ao Egito, mas a minha vontade é essa, não desça ao Egito, mas habita aonde eu te disser, eu vou te dizer, eu vou te falar aonde eu quero que você fique. Então o segundo princípio é o que Deus diz. A vontade de Deus é o desejo, a vontade de Deus é a vontade, é o querer dele, está no espírito, está na alma, na mente dele, está no coração dele. Mas aí ele expressa essa vontade, ele te mostra, ele te explica qual é a sua vontade através da sua palavra. Aí ele diz, fica onde eu te disser, ou seja, faça o que eu te mandar. Essa é a minha palavra para você. Agora veja
São João capítulo 5:39, que mostra que o segundo princípio para prosperar em tempo de crise é você saber obedecer, ouvir, saber entender, conhecer, ouvir, praticar a palavra de Deus. São João, Evangelho segundo São João, capítulo de número 5:39. São João, capítulo 5:39, o Evangelho. O segundo princípio para prosperar, primeiro é fazer, descobrir a vontade e fazer essa vontade, estar na vontade de Deus. Segundo é ouvir a palavra, é saber a palavra e praticar a palavra de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo de número 5:39. O que está escrito, o que diz aí? Eu poderia dizer, mas eu gosto de mostrar. Está escrito assim, olha, examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que a palavra, o que Deus disse? Faça o que eu te disser, ouça a minha palavra, eu vou ficar onde eu te disser. E a palavra de Deus, entre muitas outras escrituras, entre muitos dizer de Deus, entre muitas palavras de Deus, está esse texto de São João capítulo 5:39. Examine as escrituras, porque lá está o que Deus disse. Lá está o que Deus disse para você. E Jesus disse: examinai as escrituras. Com sono, você quer levantar com vitória, você quer ter casa própria, automóvel, quer vestir o melhor, comer, Isaías 19, o melhor dessa terra, você quer pregar com autoridade, ser cheio do Espírito, ter um ministério autêntico, você quer louvar cheio da graça, você quer prosperar em tudo, quer prosperar espiritual, moral, social, financeiro, você quer prosperar no ministério, examine essa escritura. Vocês querem ter vida, vocês, quando fala vida, está falando viver, não é vegetar. Vocês que querem ter vida, examine as escrituras, porque elas que contêm a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então é a palavra. Deus está dizendo: se você quer prosperar, busque a palavra, ouve a palavra, creia na palavra, obedeça a palavra, pratique a palavra. A palavra, Deus disse para mim fazer isso, então eu vou fazer. Deus falou que se eu fizer isso, o exemplo que Deus disse é para, se eu trouxer o dízimo à casa do tesouro, se eu for dizimista fiel, trazer os 10% de coração, ele vai repreender o devorador. Então está aqui, Pai, o Senhor mandou, a palavra do Senhor diz: toma de coração. Aí você está praticando a palavra. Isso é apenas um exemplo clássico do que é fazer o que Deus disser para você fazer. Mas veja também os Salmos primeiro. Eu gosto, mesmo que você conheça, ainda conhece isso aí, já está errado, porque se você não examina as escrituras, já está fora. Jesus diz: examina. Quem quer examinar? Ir lá, conferir, ler, reler. Vai lá em Salmos primeiro, o que está escrito nos Salmos primeiro. Se você obedecer, ouvir a palavra, se você praticar a palavra, conhecer a palavra, Salmos primeiro, está dizendo que você vai prosperar. Veja o que diz o Salmo. Eu poderia falar de cor, mas eu gosto de fazer como eu faço no meu quarto. Troco o joelho e leio, releio, eu oro a escritura. Salmos primeiro, está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, do faraó, do Egito, não anda segundo o conselho dos homens, não anda segundo a vontade do homem, não busca solução no homem. Mas veja aí, antes e nem detém o caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas faz o que? Versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aleluia. Então veja aqui em Gênesis capítulo 26, no versículo 5. Volta em Gênesis 26, versículo 5. Veja o que Deus disse para Isaac. Porque Abraão passou crise, Abraão enfrentou fome, Abraão enfrentou dificuldade, Abraão passou por prova, mas ele cresceu, prosperou, tornou-se um homem mais poderoso, mais rico, teve intimidade com Deus. Aí Deus diz: agora Isaac, eu estou falando para você como eu fui com Abraão. Veja o que diz o versículo 5, Gênesis 26, 5. Porque Abraão fez o quê? Abraão obedeceu
estatutos e as minhas leis. Aleluia. Então aí está o segundo princípio para você prosperar em tempo de crise: é você examinar a Escritura. Aonde está a palavra de Deus? Aonde está o dizer de Deus para mim? Está na Bíblia, está nas Escrituras, está na palavra de Deus. A Bíblia diz ainda, para nós fecharmos aqui, a segunda verdade para prosperar em tempo de crise é a palavra, ouvir e praticar a palavra. São João 15:7. Veja o que diz o Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 7. Se estiverdes em mim e as minhas palavras, confira, irmão, em nome de Jesus. Se você não praticar a palavra na igreja, imagina onde você vai praticar. Aqui você tem autoajuda ou ajuda. Imagina bem se você estiver sozinho na sua casa, começa a praticar a palavra, leia a palavra. Se você não tem Bíblia, porque você descuidou disso, aproxima de alguém e leia comigo São João 15. Se eu estou falando, se você não praticar aqui, como que você vai praticar em outro? Começa agora, mas depois, não deixe para depois o que tem que ser feito agora. São João 15:7. O segundo princípio é saber a palavra, examinar as Escrituras, é ouvir, é obedecer, é crer na palavra. São João 15:7 diz: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso vos será feito. Se vós estiverdes em mim, Jesus está dizendo: se a minha palavra estiver em vós, aonde? Na mente, no espírito, na alma, no coração, na sua boca, nos teus olhos. A palavra de Deus está em mim, aqui, ó. A palavra de Deus em mim, aqui, ó. Eu estou lendo, ela está em mim. A palavra de Deus está em mim, na minha boca eu estou dizendo: se estiveres em mim, a palavra em mim aí, ó. Tem gente que não fala a palavra, fala tanta besteira aí, o dia inteiro falando que não deve, fofoca, mas não fala a palavra. Mas se vós estiver em mim, a minha palavra em vós, na boca, no coração, na mente, nos seus olhos, se a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isso vos será feito. O homem poderoso em oração, uma pessoa que prospera nessa terra, que vai ser bem sucedido, é aquele que ouve e conhece e tem confiança e obedece a palavra. Isaac, a minha vontade é não descer ao Egito, mas fica onde eu te disser. Então onde Deus disse: Isaac, fica em Gerar, e não vai para o Egito. Então Isaac ouviu Deus e praticou a palavra, porque Deus disse a Abraão também: ouviu a minha voz, soube da minha vontade, e ouviu a minha palavra, o meu mandamento, a minha ordem e a minha lei, e ele ouviu e obedeceu, e por isso eu fui com ele. E também, se tu fizer assim, ficar na minha vontade, ouvir a minha voz e praticar, obedecer a minha palavra, tu vai prosperar. Sacode o teu irmão, diga assim: a segunda verdade para você é: ouve a palavra de Deus e pratica ela, obedece ela, joga a mão para cima e dá glória ao nome do Senhor. A terceira verdade para prosperar é a fé em Deus. Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, 23. Vamos comigo aí, confira. Nós já sabemos a vontade, Deus já mostrou a vontade, Deus já deu a palavra. Agora é preciso confiar nessa vontade, é preciso confiar em Deus, é preciso confiar na palavra. Marcos capítulo 9, 23. Veja o poder que tem a fé. Veja Marcos capítulo 9, versículo de número 23. E nós já vamos estar orando. Aleluia, deixa eu correr aqui. Marcos capítulo 9, versículo de número 23. Eu gosto muito dessa passagem bíblica. Marcos 9, versículo 23, por favor, confira. Está escrito assim: Jesus perguntou-lhe: se podes? Tudo é possível ao que crê. Jesus perguntou-lhe: se podes? Tudo é possível ao que crê. O que está acontecendo aqui? Em Marcos 9, no capítulo 9, a partir desse 14, está lá o menino endemoniado. Os discípulos não puderam expulsar o demônio. A criança lunática, o jovem lunático, o epilético, ele estava com o demônio que os discípulos não conseguiram expulsar. O pai já havia levado os médicos e em vários lugares não havia curado seu filho continuava doente, caía na água, no fogo, havia um demônio que eu queria matar. Então, quando Jesus chegou, ele disse: Senhor, eu trouxe ele ao teu discípulo, não puderam curar ele, mas o pai falou para ele: mas se tu podes, se
se o Senhor puder fazer alguma coisa, se tu pode ajudar meu filho. E Jesus olhou para ele e disse: se tu podes, se eu posso, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia! Joga a mão para cima. Jesus está dizendo: se eu posso te abençoar, se eu posso te dar, se eu posso fazer, se eu posso te usar, se eu posso te enriquecer, se eu posso te exaltar, se eu posso resolver o seu problema, se eu posso te curar, se eu posso te prosperar, se eu posso te usar, se eu posso te dar unção, se eu posso te dar casa própria, carro, casa, dinheiro, se eu posso te promover, se eu posso te prosperar, se eu posso te dar vitória, se eu posso. Tu pergunta se eu posso. A pergunta não pode ser essa. A pergunta é: se você pode crer, tudo eu posso, porque tudo é possível aquele que crê. Joga a mão para cima da glória. Aleluia. Quantos confiam? Diz a Bíblia que Isaac confiou. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Por isso que Abraão foi o que foi. E a Bíblia diz que nós devemos seguir os passos de Abraão. Isaac, a Bíblia diz que Isaac, volta lá em Gênesis capítulo 26, por favor. Veja o que diz, versículo de número 6. Assim Isaac habitou em Gerar. Assim Isaac habitou em Gerar. Porque Deus disse: não desça ao Egito. Mas Deus disse: fica em Gerar. Fica aí, aonde eu estou te dizendo, aonde eu te disser. E então Isaac obedeceu. Gênesis 26, 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Agora o versículo 12. Quando ele creu, ele ouviu, ele descobriu a vontade. Então eu não vou correr. Eu estava desesperado. Tem gente desesperada. Eu queria correr, ir para o Egito, procurar solução, mas não. Deus falou para mim. Ele disse para mim ficar onde ele quer. Aonde ele quer. Aí ele ouviu. Deus disse: fica em Gerar. Ele disse: então eu vou ficar aqui. Eu creio. E ficou ali, versículo 6, versículo 12. Aí veja o que aconteceu. Semeou naquela terra. Isaac semeou naquela mesma terra, da onde ele queria fugir, da luta que ele queria fugir, da onde ele queria ir embora. Ele então semeou e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoou. Deus vai te abençoar, meu irmão. Sacode o teu irmão e diga: se você crê, Deus vai te abençoar. Joga a mão para cima da glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A quarta verdade para prosperar: primeiro, descubra a vontade, fica na vontade. Segundo, ouve a palavra, pratica a palavra, anda na palavra, obedece a palavra. Terceiro, tenha fé na vontade de Deus, tenha fé na palavra. Aleluia, fica na fé, não duvide, creia que Deus pode. Em quarto lugar, é a oração. É a oração. Abra comigo em Lucas 18:1, em nome de Jesus, todo mundo. Agora, a quarta verdade, o quarto princípio para prosperar é a oração. Lucas 18, versículo 1. Meu Deus do céu, aleluia. Lucas 18, versículo 1. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando. Amém? Amém, irmãos? Contou-lhes uma parábola, Lucas 18, sobre o dever de orar? Sempre, nunca. E nunca desfalecer. Aleluia. Agora vamos para o versículo. Aleluia. Orar sempre. Orar todo dia, toda hora. Aleluia. Orar 1 ano, orar 2 anos, orar 3 anos, orar 4 anos, orar 5 anos, orar 6 anos, 10 anos. Abraão orou muitos anos. Cada um Deus tem um tempo para agir. Mas veja, Lucas 18, no versículo, aleluia, de número 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando o Filho do Homem, Jesus está perguntando, mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará? Ele está dizendo o quê? Que a oração tem que ser constante, tem que ser permanente. Não podemos orar de vez em quando ou parar de orar. Temos que orar por um propósito, temos que orar por um objetivo até nós alcançarmos. Aleluia. Ele está dizendo orar, orar, orar. Aí ele diz: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar você orando? Ele vai achar você, ele vai achar fé, porque ele está dizendo assim: quando porém depressa. Ele está dizendo assim: Deus não vai demorar. Tem gente que acha que Deus está demorando, mas não está demorando, você que apressa.
faz, é a sua vontade que é ociosa. Deus não chega a adiantar, diga assim: Deus não adianta e nem atrasa, Ele chega na hora certa. Então Ele está dizendo assim: olha, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, aleluia. Ele está dizendo: se Ele voltar hoje, Ele vai te achar você de joelho orando por aquilo que você crê, por aquilo que você espera, por aquilo que você busca. Quando Ele vier, você vai estar orando ou já parou de orar? Ele está dizendo que a ausência de oração, falta de oração é falta de fé, e falta de fé é falta da palavra, e falta da palavra é falta da vontade de Deus. Então quem não está em oração, quem não está em oração não está em fé, quem não está em fé não está na palavra, quem não está na palavra não está na vontade, e quem está fora da vontade, fora da palavra, desobedecendo a palavra, não está crendo, não está na fé e não está orando, então não está na vontade de Deus e não vai prosperar. Quando Ele vier, Ele vai achar você com fé, Ele vai achar você orando, aleluia. Deus já veio para muita gente. Deus, isso aqui é revelação. Eu estou falando porque Deus está dizendo: eu vim, e algumas vezes eu mandei um anjo com a vitória para ele, com a vitória para ela, com a bênção para ele, com a unção para ele, com o milagre para ele, com a provisão para ele, espiritual, material, aquilo que ele precisa. Mas quando meu anjo chegou, ele não estava na fé, ele estava desapercebido, estava fora do propósito, estava fora da palavra, estava sem oração, estava fora da fé, estava desanimado, estava inconstante. E então o anjo voltou com a bênção e ele disse: Jesus, ele não está na vontade de Deus, eu não achei ele como Deus queria, ele não está em oração, ele não está na fé, ele não está na palavra. Eu voltei com a bênção. Jesus disse: isso, vocês são meu servo, porque só faz aquilo que eu quero. Realmente, espera mais um pouquinho, volta lá para ele, vai lá mais uma vez, eu vou marcar o dia e a hora para você levar o milagre dele, para você levar a vitória dele. Aleluia, 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 eita glória, aleluia, eita glória. Quando Jesus vier, quando Ele vier, é hoje que eu vou lá no Sidney, é hoje que eu vou no pastor Sidney, é hoje que eu vou lá no meu filho. Será que ele está lá no quarto todo dia orando ainda? Será que eu vou achar ele orando? Será que eu vou achar ele na casa de Deus? Aí Jesus vem caladinho como ladrão. Aí ele chega. Se você estiver na vontade dele, na palavra, na fé, em oração, ele diz: é hoje a sua vitória. Em último lugar, é o tempo de Deus. Irmãos, aqui eu fecho a mensagem. Você sabia que os bandidos, os piores bandidos, os piores delinquentes do mundo são aqueles que tudo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, os pais enfiam neles? Eles não aprendem a disciplina do não. Eles não conhecem a disciplina do não. O filho não pode fazer o que quer. A minha esposa sempre fala: nossos meninos, nossos filhos, isso eu sou testemunho, irmão, não é puxando, não é coruja não, irmão. Não é coruja, mas nós não somos exemplo, irmão. Podemos morrer, misericórdia, mas nossos filhos podiam levar em qualquer lugar, eles podiam querer o que for. Quando eles davam uma resmungadinha e nós olhar para eles, esse cara quentinho, ó, e mano, né, pai, né? Joante aqui assim, né, mamãe? Tá fazendo comida, né, mamãe? Nós fazíamos uma prova com a Kezinha, dava comida a todo mundo. E ela ficava assim, ó, com a mãozinha para dar barrigão. Ela vigiava a comida o tempo todo, os outros brincavam, a hora tá pronto, vem no meio assim. Ela deve ficar vigiando, ó, quietinha, né? Mas ficava lá, ó. Mas gostava de comer. Aí quando tava a comida pronta, eu e a tia gostava. Vamos fazer isso com ela. Vamos dar todo mundo. Tá pronto, né, mamãe? Ou tá quase pronto, né, mamãe? Né, papai? Comida de papai gostoso, né? Aí tava comendo todo mundo. Aí ela ficava lá. Comendo prato de papai. Ela, né, mamãe?
bem mais da panela, né, mano? Ô, dozinho. Calma lá. Aleluia. Tinha vezes que a gente ia mais além, aí dava. Ia lá e falava, não, chega. Ela comia e tal. Tem mais? Não, tem mais. Tem mais. Mas tinha vezes que a gente deixava e acabou. Até mentira, né? Mas vai fazer mais, mãe? Vai fazer mais para mim? Então é terrível, nós somos terríveis. Mas só que o filho aprende, irmão. Então a criança vê tudo. Eu quero isso, pede. Então, aí deixa o filho dar isso. O filho que eu vi pipoca, eu quero. Vê a bala, quer. Eu quero tudo que quer. Tudo que é. O pai não proíbe nada, não. Não está na hora, não. Isso não pode, não. O senhor está lá em casa. Eu não tenho condição de te dar isso agora. Aí a criança aprende a disciplina do não, que tem o tempo certo, que tem a hora certa, que tem regra. Mas os bandidos não. Quando a pessoa tudo que quer, eu quero agora, toma, meu filho, né? É meu filho, é meu xodózinho, não sei o que, então, me dá bala, então, tem pipoca, então, carrinho, então. Aí quando ele cresce, ele fala, eu sou dono do mundo. Eu quero aquele carro, ele mata para ter aquele carro, ele passa por cima de qualquer um, ele diz, a minha vontade, o que eu quero, sempre eu quis, tudo que eu quis na minha vida, meu pai me deu, não existe não para mim, então se torna o pior bandido. Mas aqui tem um povo de Deus que aprendeu a disciplina do tempo de Deus. Aleluia. Igual a Kezinha, né? A panela tá lá, deu todo mundo, tá todo mundo na bênção comendo. E aí está papai, sobrou, né, papai? Tem pra mim também, né, papai? Tem pra você também. Aleluia! A disciplina do tempo de Deus e também a disciplina do não. Deus está dizendo assim: se você quer prosperar em tempo de crise, aprenda a andar no meu tempo, esperar no meu tempo. No meu tempo eu te exalto, no meu tempo eu te dou, no meu tempo eu vou te conceder. Eu quero que você confira essa palavra e já vou orar. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, versículo de, já estou terminando, agora eu terminei mesmo. 1 João, porque se eu não ler para os irmãos, não vai adiantar. A quinta verdade é o tempo de Deus, é a disciplina do tempo de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6. O que está escrito aí? 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no nosso tempo, no seu tempo ele nos exalta, para que ao tempo dele ele nos exalta. Ei, glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo assim: quando eu disser para você, você disser, pai, eu quero aquele carro, Deus diz não. Fazer amém, pai. Eu estou apto, né, pai? Aí fala assim: isso, eu não tenho para ele aquilo, eu tenho para ele é aquilo. Ele não te deu um Fusquinha, mas ele te deu uma Ferrari. Você está entendendo? Aleluia. Pai, aquele emprego. Não, Deus não falha. O melhor de Deus, quando Deus diz não para mim, é porque ele tem algo melhor. Fica de pé no seu lugar. É isso que Deus está dizendo.